pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quinta-feira, dia 23 de março, com o Campeonato Europeu, onde temos a seleção do Cazaquistão enfrentando a seleção da Eslovênia. Os últimos 5 jogos disputados pela seleção do Cazaquistão, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Eslovênia, ela empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, fora. Eslovênia para vencer. Das nações africanas, temos a seleção de Gana enfrentando a seleção de Angola. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Gana, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Angola, ela venceu 2 e empatou 3. Até o momento do grupo E, a seleção de Gana é a primeira colocada com 4 pontos ganhos e a seleção da Angola é a segunda colocada também com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Pelo Campeonato Europeu, grupo J, temos a seleção de Bósnia enfrentando a seleção da Islândia. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Bósnia, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Islândia, ela empatou 2 e perdeu 3. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Europeu, grupo H, temos a seleção da Dinamarca enfrentando a seleção da Finlândia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Dinamarca, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Finlândia, ela venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Europeu, grupo C, temos a seleção da Itália enfrentando a seleção da Inglaterra. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Itália, ela perdeu 2 e venceu 3. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Inglaterra, ela empatou 1 e venceu 3 e perdeu 1. Essas seleções se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a seleção da Itália e 3 empates. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Europeu, grupo C, temos a seleção da Macedônia do Norte enfrentando a seleção de Malta. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Macedônia do Norte, ela perdeu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Malta, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto, casa, Macedônia do Norte para vencer. Campeonato Europeu, grupo J, temos a seleção de Portugal enfrentando a equipe do Liechtenstein. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Portugal, ela perdeu 2 e venceu 3. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liechtenstein, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Já pelo grupo H, temos a seleção de San Marino enfrentando a seleção da Irlanda do Norte. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de San Marino, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Irlanda do Norte, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Essas seleções já se confrontaram por 2 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe da Irlanda do Norte. E dessa vez também acredito que não vai ser diferente. Melhor opção para esse confronto, fora. Irlanda do Norte para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe de Goiás enfrentando a equipe da Brasiliense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe de Goiás, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brasiliense, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Essas equipes já se confrontaram por 4 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe de Goiás e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, casa,
Goiás para vencer. Liga das Nações, CONCACAF. Temos a seleção de Barbados enfrentando a seleção de Cuba. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Barbados, ela perdeu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Cuba, ela empatou 1 e venceu 4. Essas equipes já se confrontaram por 3 vezes, tendo um empate e 2 vitórias para a equipe de Cuba. No atual momento do grupo B, a seleção de Cuba é a primeira colocada com 9 pontos ganhos. A equipe do Barbados é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Cuba para vencer. Liga das Nações, CONCACAF. Temos a seleção de Suriname enfrentando a seleção do México. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Suriname, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos disputados pela seleção do México, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do grupo A, a seleção de Suriname é a terceira colocada com 1 ponto ganho. E a equipe do México, a seleção do México, é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 2,5. Leite pronto com as seguintes sugestões: Macedônia do Norte versus Malta. Casa, Macedônia do Norte para vencer. Itália versus Inglaterra, partida acima de 1,5. Dinamarca versus Finlândia, partida acima de 1,5. Bósnia versus Islândia, partida acima de 1,5. Suriname versus México, partida acima de 2,5. Barbados versus Cuba, fora. Cuba para vencer.